Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, para a glória do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13, para a glória do Senhor. Está escrito assim na palavra do Senhor: Então Samuel tomou um vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Olha para o pastor aqui, olha aqui, por favor, ainda com a Bíblia aberta. Eu vou ler e você vai repetir, amém? Para ficar marcado, tá certo? Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu No meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Oremos por 2 minutos. Senhor, nosso Deus e Pai de Jesus Cristo, por tua bondade, misericórdia e graça, estamos aqui essa noite, Pai. E eu lhe peço, meu Deus, tenha liberdade em nosso meio de falar, Senhor, de instruir, de nos ensinar conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, conforme os teus pensamentos. É o que nós lhe pedimos essa noite. Sinta-se bem, seja glorificado, seja louvado, seja bendito, Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra, glória e louvor. E nós estamos aqui essa noite para prestar-lhe um culto de adoração. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. E aquele que crê assim diz: amém. A melhor e maior salva de palmas para o Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Esta passagem, esse texto, este contexto, é um texto que mexe com todo aquele que tem uma chamada, todo aquele que tem uma promessa de Deus, todo aquele que o Senhor Deus planejou, projetou. Quando a gente ouve falar do rei Davi, o segundo rei de Israel, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Porque a história das sombras parece com a maioria daqueles que servem a Deus. Por que não dizer, né? 99% daqueles que carregam a Bíblia e que tem uma promessa, eles se identificam com este personagem bíblico, com este jovem, porque ainda era um jovem nessa época, chamado Davi. A diferença de Davi para o primeiro rei, porque Davi foi o segundo rei de Israel, é essa. 1 Samuel 9, não precisa ler, ouça. Verso 2, ou verso 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem Benjamim, ou seja, de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima se sobressaía de todo o povo. O primeiro rei, Saul, filho de Quis, era belo, muito belo, chamava atenção, se destacava. Quando caminhava, não andava, desfilava. Todos paravam para observar, perceber. Ele era belo, muito belo, e se sobressaía perante o povo dos ombros para cima. Então você imagina como é que não era esse Saul, parecendo um ator de Hollywood, né? Parecendo, quem sabe, um Brad Pitt da vida. Chamava atenção, os holofotes estavam voltados para ele, porque infelizmente o ser humano é assim. Ele costuma destacar, classificar, defender aquilo que é belo, aquilo que é aparente, aquilo, quem sabe, que chama atenção. Agora, quando a gente se depara com aquilo que é meio roto, aquilo que é meio esculhambado, não fazemos questão de abraçar
criticamos, deixamos de lado, né? E até nos afastamos, porque ninguém quer ser comparado com aquilo que não tem tanta formosura. Agora, o que é belo, porque é fácil de nos atrair, é por isso que a maioria das pessoas são enganadas, porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que é belo quer dizer que o Senhor Deus está apoiando em número, gênero e grau. E esse Saul, ele foi escolhido pelo povo para ser o rei de Israel. Sim, e agora, depois de algum tempo, porque não conseguiu exercer, suprir a necessidade de Deus e manter a responsabilidade que era ser uma escolha de Deus, no capítulo 16 de 1 Samuel, você vai encontrar Deus dizendo para o próprio Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? E aí o que acontece? O bonito, o belo, o que chamava atenção, está sendo rejeitado. Por quem? Pelo João? Pela Maria? Pelo fulano? Ciclano? Beltrano? Não, pelo próprio Deus de Israel. Querido, já quero começar por aqui. Eu rejeitar Deus é uma coisa, você rejeitar Deus é uma coisa, a gente não dá muita credibilidade para a palavra de Deus é uma coisa. Agora, quando Deus rejeita alguém, aí o cidadão está enrolado, e não é por um tempo nem por dois, é pelo resto da sua história. E a minha Bíblia diz assim, que muitos são chamados, só que poucos são os escolhidos. E o interessante, querido, que quando eu conheço um pouco de Deus, tenho algumas experiências com o Senhor, a aparência para Deus não vale muita coisa não. E interessante que conforme passa o tempo, mais tempo, menos tempo, sempre valorizamos a aparência. Ninguém quer andar feio, ninguém quer andar maltrapilho, ninguém quer andar roupa esculhambada. Queremos ser belos, queremos ser os mais bonitos, queremos manter a aparência, queremos chamar a atenção. E tem uns que ficam quase 2 horas no espelho, né? Dando uma ajeitada na aparência. É pecado? Não. Mas nós não devemos preocupar tanto com a aparência, porque o nosso Deus, querido, Ele não está tão preocupado com a aparência. Geralmente, quem mostra, quem sabe, enfatiza, quem salienta a aparência, ele não vai muito longe. Por quê? Porque infelizmente é só fachada, é só propaganda, é semelhante a cavalos paraguaios, só tem arrancada, mas não consegue suprir as necessidades. E quando eu olho para Saul, ele era bonito, era o cara, era o bambambam. Acho que no colégio todo mundo queria Saul no meio, verdade. Perante o seu pai, Saul era um classificado de plantão, porque infelizmente o homem é assim. Agora, eu louvo a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha dessa forma. E eu já quero começar por aqui. Talvez, você está num plano de Deus, projeto de Deus. Por quê? Porque Deus não te escolheu ontem. A minha Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 4, o próprio Deus dizendo: na base eu te escolhi e te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então veja bem, quando nós temos o dedo de Deus apontado a nos escolher, a nossa vida não vai ser muito fácil, não vai ser mar de rosa, não vai ser mamão com açúcar, não vai ser mão beijada, não vai cair de paraquedas, vai ter luta, vai ter levante, vai ter descaso, vai ter, quem sabe, pessoas que não vão querer fazer parte da nossa história. Mas o porquê disso, pastor? É porque realmente o nosso Deus nos escolheu e está nos ensinando a não defender tanto a aparência, mas ter, quem sabe, azeite na veia, ter, quem sabe, a bênção do Senhor entronizada dentro de nós, e aonde a gente pisar, ficar a marca do óleo, a marca do azeite, e aonde o Senhor Deus nos colocar, Deus fazer a diferença. Por quê? Porque muitas pessoas estão se apresentando, mas no decorrer dos dias, Deus está reprovando. E foi o caso do nosso amigo Saul. Agora o Senhor Deus diz a Samuel assim: ó, enche o teu vaso de azeite, o quê? Vem, enviar-te-ei a Jessé Benelita, porque eu tenho me provido de um rei. Olha só, quantos estão me ouvindo de amém? Amém. O que é provisão? É você ter preparado, guardado. E agora o Deus do céu está dizendo assim: ó, eu tenho me provido, preparado, guardado um rei. E a hora que
Samuel chega na casa de Jessé, o Pelenita, porque Deus diz assim: enche o teu vaso de azeite e vem. O que Deus está querendo dizer? Eu vou na tua frente para te mostrar. Porque o homem é assim, ele sempre vai escolher mal, e às vezes pode ser enganado por intermédio da situação. Mas nesta ocasião Deus diz assim: eu vou na tua frente e eu vou te mostrar. E o interessante é que quando chegou na casa de Jessé, se apresenta um camarada bonito, igual o Saul. Ele abre, quase 2 metros de altura, camarada forte, né? Ou seja, se destacava, malhado. E aí Samuel deu uma olhada. Samuel falou: certamente é esse que Deus tem escolhido, certamente. Aí Deus disse: não, eu não vejo como você. Você olha a aparência, você vê o que está por fora, mas eu estou de olho no que está dentro do coração. Vem o segundo, veio Eliabe, agora vem Abinadab. Aí Samuel deu uma olhada, mediu de cima e embaixo, de baixo e cima. Então é esse que o Senhor tem escolhido. Deus disse: também não. E vem o terceiro, Samar. Então é esse que o Senhor tem escolhido. Deus disse: também não. E foi passando o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. 7 irmãos de Davi passaram pelo crivo, pela eleição. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus rejeitou a todos. Samuel chega para Jessé e diz assim: mas acabou os meninos? Acabou os mancebos? Samuel começa a explicar, Jessé começa a explicar para Samuel que havia um ainda. E começa a dizer: ele é o menor, ele é o mais pequeno, ele não tem tamanho. E como se não bastasse, é ruivo. Querido, para os israelitas, para o povo hebreu, um ruivo era vergonha, era sinal de fracasso. Ninguém queria estar perto de um ruivo, porque todo hebreu, todo judeu é moreno, cabelo preto como o cabelo de um corvo. Se destacava aquele que tinha o cabelo preto. Agora ruivo, ninguém queria fazer muita questão não. E agora Jessé começa a falar para Samuel: eu não chamei, é o menor, franzino, não tem tamanho, e é ruivo ainda por cima, para acabar. Só que eu louvo ao Senhor Deus, porque agora Samuel, ouviu, entendeu, percebeu, está na dimensão e falou assim: ninguém se assenta na mesa enquanto ele não chegar. O que eu quero dizer com isso aí? A unção faz a diferença, amém? Diga comigo: a unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Com mais vigor, com voz de pregador, diga assim: a unção é que faz a diferença. A unção é que faz a diferença. Mas Deus nunca chamou capacitado, vai. Deus nunca chamou capacitado. Para valer, Deus nunca chamou capacitado. Deus nunca chamou capacitado. Pelo contrário, Ele capacita quem é chamado. Ele capacita quem é E chamado. eu já quero te dizer: se Deus tem um negócio com você, Ele vai te preparar, Ele vai te moldar, Ele vai te capacitar. O que vai acontecer nessa terra é coisa grande. Só quem crê, levante a mão que eu quero ver. E eu já quero dizer: você não pode ser como a maioria. Você não pode ser taxado como a maioria. Porque todo mundo quer ser como a maioria. Maioria, quando eu falo de maioria, é os chamados normais. É os que se dão bem por aí. É o que andam com a maioria. É o que andam na massa. Agora, quando Deus tem um negócio comigo, quando Deus tem um negócio com você, se prepara. Tu vai andar na contramão da regra. Vai ser como azeite e óleo, ou azeite e água. Não vai misturar. Mas uma coisa é certa: o óleo vai descer, o azeite vai descer, a glória vai descer, e Deus vai confirmar. Se você acredita nisso, joga a mão e dá glória. Pergunta para 2 ou 3 aí, está entendendo? Quantos estão entendendo? Levante a mão. Amém. Então, se você está meio triste, meio borocochô, deixar você de lado, menosprezar, não estão fazendo muita questão, mas dando glória que melhora. Diga assim: é porque você tem uma chamada.